Olá, meu nome é Teuci. Estou aqui para fazer uma pergunta importante. Você faz uma boa gestão emocional da sua equipe? Você, de fato, legitimamente contribui com o desenvolvimento e o processo de mudança das suas pessoas? É interessante pensar sobre isso e eu estou aqui para te dar algumas dicas a respeito. Uma primeira premissa, ela é cruel, mas é importante que a gente se depare com essa verdade. Ninguém muda ninguém. E por isso, o nosso trabalho como líder de equipe é saber que o nosso projeto é sensibilizar as pessoas a partir de uma série de estratégias de comunicação. E a primeira e mais eficaz ainda é o feedback constante, né? Então a gente fala que independente do processo de avaliação da sua organização, a gente deve oferecer ao outro um feedback legítimo, baseado em exemplos concretos, constante, porque isso dá a ele uma percepção sobre a sua forma de funcionamento e, mais do que isso, oportuniza o outro uma chance de reparação. E a gente, de fato, observa nas organizações muita falha nos processos de feedback. A gente oferece poucas oportunidades do outro se enxergar a partir do olhar que a gente tem sobre a forma como ele trabalha. Então, muitas vezes a gente vê um empobrecimento muito grande em relação à autopercepção e a percepção que o outro tem sobre a contribuição dos seus clientes internos, do seu líder, porque ele não tem acesso a essa informação. Então, a primeira coisa, feedbacks constantes. Uma coisa é, eu não posso exigir do outro um comportamento se ele não enxerga em você. Eu tenho que ser exemplo daquilo que eu exijo do outro. O líder, ele deve ser exemplo, né? Então, o meu discurso não pode ser dissociado da minha prática. Eu não posso exigir do outro que ele seja alguém, por exemplo, que ele de fato tenha muito controle emocional se eu saio gritando a todo momento. Se o meu discurso é completamente divergente da minha prática, ele não se sustenta. Então, discurso e prática devem ser coerentes para que o outro aprenda pelo exemplo. Em geral, as pessoas enxergam no líder um espelhamento daquilo que ele deve, daquilo que ele entende como uma referência sobre um jeito de se portar dentro da organização. Oferecer reforços positivos sobre um acerto também é uma excelente estratégia de comunicação quando eu entendo que aquele comportamento ele deve ser recorrente. Então, apontar acertos, elogiar comportamentos de sucesso é uma grande estratégia. Além de eu motivar as pessoas, gerar maior engajamento, eu estou contando a todos que aquele padrão comportamental deve ser repetido, ou seja, eu gero recorrência por meio de reforço positivo. Olha que interessante. Quantas e quantas organizações a gente chega e a gente percebe pelo discurso dos profissionais que eles só sabem que estão acertando porque eles não estão sendo punidos, porque ninguém chama a atenção deles em relação a um erro. Olha que crueldade, que coisa horrível. Por que a gente não é mais generoso nas nossas práticas corporativas, né? Então, essa é outra questão. Então, assim, exercer a generosidade para com o outro é um dos princípios básicos, né? Quando a gente fala do exercício da empatia, a empatia começa conosco, né? Eu sou tão exigente comigo que eu sou incapaz de não ser punitivo em relação ao outro, né? Então eu sou tão exigente comigo que eu sou o meu próprio algoz. Então o outro não consegue se vulnerabilizar na minha presença, ele tem dificuldade de falar sobre um erro, ele tem dificuldade de dizer que não sabe, de apresentar uma dificuldade. E quando esse ambiente corrosivo vai se cristalizando dentro de uma organização, a gente vai perdendo os vínculos de confiança, a dificuldade de apresentação ao erro se concretiza, as pessoas têm maior dificuldade de se comprometer e eu tenho uma queda
crescente em relação à performance e dificuldade de inovação. Então, esses são aspectos que a gente deve se preocupar. Então, fica a dica, sucesso a todos e a gente se encontra numa próxima.